Pronto, vamos dar início à nossa aula de fato, se bem que já está um bate-papo muito gostoso aí. A Ok. equipe vai apresentar? Tá prontinho já? Prontinho, né, Rose? Ele não está muito pronto, não, mas então, eu Deixa eu vou liberar o compartilhar, viu, compartilhamento. velho? Deixa eu liberar o compartilhamento aqui só um instante, viu? Pronto. Pessoal que entrou depois, a gente estava na conversinha, não cumprimentei, bem-vindos, tá? Eu vi a André, entrou depois aí, o Darley, o Léo, tá? Bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Boa noite, irmão Wagner e colegas. Boa noite, André. Bem-vindo. Pessoal, Rose, tá permitido o compartilhamento, fiquem à vontade, tá? Fico meio perdidinha. Vocês vão me falando aí se E aí, Rose, posso começar? tá aparecendo aí, tá tudo certinho? Tá, tá aparecendo. Então, pode começar assim. Boa noite a todos. Graça Boa e paz. noite, a paz do Senhor. Graça e paz a todos. O nosso trabalho é sobre o livro de Amós e Obadias, e somos uma equipe composta por 4 pessoas: eu, Silene, a Rose, a Jaira e a Andreia. Então, a nossa equipe apresentará uma análise desses 2 livros, Amós e Obadias, no contexto da justiça social e divina. Vou dar início começando com o livro de Amós. E este livro revela as profecias de Amós, um dos 12 profetas do Antigo Testamento, abordando temas de extrema importância, como a justiça social e a condenação da injustiça e idolatria. Então, como introdução ao livro de Amós, nós vemos que Amós é um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento e é crucial para entender as questões sociais da época. Observamos que o livro de Amós é composto por 9 capítulos e ele traz profecias que denunciam a corrupção e a opressão social em Israel e Judá, além das nações vizinhas. Os temas centrais. Os temas principais incluem a idolatria, a injustiça social e a opressão dos pobres, e também a promessa de restauração para aqueles que se arrependem. Autoria e data do livro de Amós. O livro de Amós é atribuído ao profeta Amós. Ele era um camponês, um homem do campo, né, da cidade de Tecoa. Seu ministério ocorreu no século 8 a.C., durante o reinado de Jeroboão II em Israel e o reinado de Uzias em Judá. É importante também notar que sua profecia começou 2 anos antes de um grande terremoto mencionado no contexto histórico. E falando sobre Israel e Judá, a divisão e prosperidade foi durante o período do profeta Amós que Israel estava dividido em 2 reinos: Israel ao norte e Judá ao sul. Essa divisão ocorreu em um tempo de prosperidade econômica e paz externa, com o comércio florescendo e um certo grau de estabilidade política. Por outro lado, vemos a injustiça social e a idolatria, pois essa prosperidade ela não era acompanhada por justiça social. Havia uma grande exploração dos pobres por parte dos ricos, e a idolatria se espalhava, levando a uma corrupção significativa dos tribunais, onde a justiça era
frequentemente distorcida em favor dos poderosos. Então, nós podemos ver que nos tempos de prosperidade, nos tempos de muitas prosperidades, apesar de toda aquela prosperidade que havia no reinado de Jeroboão, por trás dessa superfície brilhante da sociedade, escondiam-se terríveis tragédias. Os ricos, eles negligenciavam a lei de Deus, eles ostentavam, desalojavam fazendeiros de suas terras, acrescentando ao seu patrimônio pessoal. Os pobres eram oprimidos pelos mercadores que usavam de pesos injustos na compra de vendas de cereais. As mulheres dos ricos almejavam o luxo cada vez mais e ninguém se importava com a angústia daqueles contra quem eles investiam, buscando satisfazer seus próprios interesses. E é contra o cenário dessa sociedade que Amós, um fazendeiro das cercanias de Judá, fora chamado por Deus para ir a Israel e condenar a injustiça e a apostasia dessa nação. E falando sobre o chamado divino de Amós, Amós é um homem leigo, um boiadeiro, ele foi chamado por Deus para ser profeta nesse momento de crise moral em Israel. E sua missão principal era denunciar as práticas injustas e a idolatria que permeavam a sociedade daquela época. E também ele vinha alertando o povo sobre as consequências de suas ações. Rose. Paz do Passo para a Senhor, Rose. irmãos. Eu vou dar continuidade, vou falar aqui sobre a, a mensagem, né, do livro de Amós, falar sobre a estrutura do livro. E o livro de Amós ele tem um design bastante claro. Os capítulos 1 e 2 do livro são uma série de mensagens para Israel e para as outras nações. Os capítulos de 3 a 6 é uma coletânea de poema que expressa ali a mensagem de Amós ao povo de Israel e toda a liderança. Os capítulos 7 a 9 contém ali uma série de visões de Amós que retratam ali visualmente o julgamento vindouro de Deus sobre Israel. O livro de Amós dá ênfase aos profetas, né? Amós explicou que Deus usa profetas para realizar a sua obra, está lá em Amós 3, versículo 7. Ele advertiu acerca dos julgamentos que estavam prestes a cair sobre o povo de Israel por terem rejeitado os profetas, né? Os profetas já haviam avisado, anunciado, e eles rejeitavam, então eles trazem ali o julgamento que estava prestes a acontecer. E o principal propósito do livro é esse, é denunciar o pecado do povo, especialmente o pecado dos líderes, né, dos ricos que estavam ali explorando os pobres. Ele advertiu acerca dos julgamentos que estavam, que já estava acontecendo ali, né, sobre toda a liderança, sobre aquela opressão do povo, sobre os ricos que estavam explorando os pobres, né, praticavam a corrupção e eram religiosos não em prática, mas de aparências. E aí o povo adorava a Deus com festas, sacrifícios, cânticos, né? Mas vivia ali de forma desonesta e injusta. E aí Amós vem e deixa claro que Deus não aceita esse tipo de adoração falsa,
Ele mostra ali que Deus valoriza a justiça social, a honestidade, o cuidado com o próximo, a fé verdadeira e genuína. E, além disso, Amós salientou que o caráter moral de Deus, que é o justo governante de todas as nações e de todos os homens. Está lá em Amós 5, 21, 27. Eu não vou ler os versículos para que a gente não tome tanto tempo. Então, Amós vem falar das más ações dessas nações e de Israel, que não serão toleradas por Deus e que eles enfrentariam punições severas se eles não se arrependessem e mudassem a sua conduta. Aí ele destaca que há uma necessidade de uma conversão genuína, de mudança de comportamento para que evitar o juízo de Deus, né? Dizendo que aqueles que se arrependerem, se voltarem para Deus, eles serão perdoados e eles serão restaurados, mas que havia essa necessidade de arrependimento. Ele destaca também ali a necessidade de humildade, do arrependimento, né, genuíno, para evitar a queda, né, devido àquela arrogância, as pessoas estavam presas ali a um mundo voltado só para si, né, a um povo arrogante, e ali ele alerta que tem essa necessidade de buscar essa justiça, buscar a humildade para alcançar a misericórdia e a graça de Deus, né? Deus estava ali como um Deus misericordioso, alertando, trazendo, chamando de volta aquela nação. E ele também vai enfatizar a necessidade de buscar a paz e a justiça para construir uma sociedade justa e equitativa, né? Evitando que a queda acontecesse devido àquelas ações opressoras ou egoístas, principalmente vinda ali dos líderes religiosos. E os israelitas, eles não quiseram ouvir Amós. Amós não teve muito êxito ali, em profetizar, havia ali uma grande resistência, porque ele não saiu, como a Tessilene estava falando sobre aí, o chamado de Amós, ele não fazia parte de nenhuma escola de profeta, ele não era de família de sacerdote, então apenas um camponês lá e vem, então as pessoas ali da nação não deram muito crédito a profecia de Amós. E Amazias, que era o sacerdote no santuário, idólatra lá em Betel, ele acusou Amós de conspirar contra o rei e mandou ele embora. Está lá em Amós 7, a partir do 10. E a Bíblia não conta o que aconteceu com Amós mais tarde, mas as suas profecias se cumpriram. Algumas décadas depois, Israel foi conquistado pelos assírios e o povo ele foi exilado. Então, a justiça veio, como não houve arrependimento, a justiça veio. E o povo ele não se arrependeu com as palavras de Amós, por isso eles receberam o castigo. E, em resumo, eh, concluindo essa parte aqui da mensagem do livro, em resumo, o livro condena a idolatria, a injustiça social e a opressão dos pobres, e anuncia ali o juízo severo para as nações vizinhas e Israel. Israel não estava ali, Deus não estava cobrindo Israel, não. Ele estava dizendo: eu sou Deus não apenas de Israel, mas de todas as nações. Não há necessidade que todos se arrependam, não apenas Israel, como as demais, e que essa mesma restauração que estava ofertada ali para Israel também estava para as nações vizinhas, né? E também oferecer esperança. Ele estava alertando daquilo que poderia acontecer, estava condenando a idolatria, essa injustiça, mas também Deus trazia ali, oferecia esperança de restauração, de salvação para aqueles que se voltassem para Ele. Então, mesmo com as mensagens duras que Amós trouxe, o livro termina ali com uma promessa de esperança
depois do castigo, Deus restauraria o seu povo, traria paz e justiça e bênçãos novamente. A gente vai ver lá no finalzinho, né, em Amós, no capítulo 9, tem ali a promessa de restauração para a nação de Israel e para as nações vizinhas. E alguns princípios nós podemos aprender, alguns ensinamentos para aplicar para a nossa vida dentro do livro de Amós. A gente pode aprender, embora ele não tenha ministrado a Israel e entregue uma mensagem específica para um tempo específico, né? Ele estava ali entregando aquela mensagem, mas ainda assim, mesmo que a mensagem fosse para aquele tempo, a gente pode aprender com várias coisas, né? E trazer para nossa vida, né? Para nosso ministério, para nosso cotidiano. E uma das coisas que a gente pode aprender logo no início é que Deus, ele chama pessoas comuns, como Amós. Ele não estava, como eu disse ali, numa escola de profetas, porque era comum naquele tempo. A gente via ali os profetas, né, sempre ali reunidos em escola, Elias, Eliseu, toda aquela escola de profetas. Então, era comum em Israel ter ali, naquele povo de Deus, na nação de Israel, é, e ele não era dessa família de sacerdotes, era uma pessoa ali comum, um homem comum, né? Um homem do campo que estava ali cuidando das suas coisas, do seu cotidiano, trabalhando. E ele, Deus chama ele para ser seu profeta e porta-voz de uma nação. E é importante lembrar que Deus não chamou ele por causa das suas qualificações. Ele não era uma pessoa ali cheia de um currículo impecável. E a graça de Deus chamou ele ali, Amós aceitou esse chamado e Deus preparou ele, mesmo ali sem a capacitação que ele achava que precisava, Deus preparou para o que estava por vir. E como Paulo diz lá em Coríntios, né, ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e assim aconteceu naquele tempo ali com o chamado. Então, às vezes a gente acha que nós não somos capazes ou não temos qualificações, mas Deus também chama a gente mesmo, pessoas comuns no nosso dia a dia ali, o Senhor chama essas pessoas. E também podemos aprender com essa disponibilidade do chamado de Amós, né? Era muito mais fácil ele ficar ali no campo, cuidando do gado, né? Colhendo suas frutas. Era muito mais fácil do que sair e profetizar para um povo obstinado, um povo que estava ali entregue ao pecado, à idolatria. Ele tinha certeza que ele ia receber muitas afrontas, né? Mas ainda assim, ele decidiu obedecer a esse chamado de Deus, né? Ele calçou ali suas sandálias, pegou seu cajado e seguiu o caminho ali, foi para o norte ali, confiando que Deus estaria ali na frente, né, suprindo todas as necessidades. Lá em Amós 7,15, ele vai falar assim: o Senhor me tirou de seguir o rebanho, o Senhor me disse, vai profetizar ao meu povo de Israel. Então, ele teve essa disponibilidade, né? A Amós, ele viu que qualquer designação vinda da parte de Deus é maior do que qualquer outra coisa na terra, né? Qualquer coisa que a gente esteja fazendo, quando Ele chama, a gente tem que estar assim mesmo aqui. Ele não foi por causa do que ele iria acontecer, não por nenhuma retribuição humana, mas ele foi por quem o chamou, né? Pelo chamado que Deus deu, e ele escolheu sabiamente ali obedecer, e Deus tem levantado homens das mais diversas classes sociais, né? Capacitando a cumprir esse chamado.
Aprendemos também ali que Deus valoriza a justiça acima da aparência religiosa, e isso é muito forte, né? O profeta ele afirma ali, lá no Amós 5, que Deus não aceita culto vazio, aparência religiosa, quando há maldade no coração e injustiça nas atitudes. Vou ler só esse pedacinho que é bem forte, que está lá em Amós 5, 21 a 24. Ele vai falar assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Então, Deus estava dizendo: olha, não adianta vocês virem com aparência, né? Hoje não é diferente, às vezes dentro das igrejas tem muita gente ali vestindo uma capa religiosa, mas o coração está distante de Deus, né? Então, Deus, ele quer, como Jesus mesmo diz ali, que a gente adore em espírito e em verdade, né? Ele é Deus que sonda e conhece o coração, então não adianta vestir uma capa e estar diante dele. Ele não quer isso, ele quer uma adoração genuína, né? Ele valoriza essa justiça, uma adoração de ação também, não é só uma adoração de se render apenas, levantar a mão, não, uma adoração de ação, né? Uma fé verdadeira, essa fé, essa adoração exige prática de amor e retidão. Era isso que Deus estava chamando a atenção ali, né? O profeta ele mostra que esse verdadeiro culto a Deus inclui a amar ao próximo e viver uma vida de integridade. Nós vamos ver também que Deus vê tudo e julga tudo com justiça. Ele é um Deus justo, ele estava ali trazendo, expondo tudo aquilo que eles achavam que estava passando, né? E Deus chega ali e expõe a vida deles. E ali no finalzinho, ele traz a esperança para quem se arrepende. Então a gente aprende que Deus é um Deus que está sempre ali pronto para perdoar aqueles que se voltam para Ele e se arrependem. Ele é bom em sua misericórdia, dura para sempre. Ele tem esperança para aqueles que se arrependem, e ele tem ali restauração para esses, para essas pessoas. E, em resumo, a principal mensagem do livro de Amós é que Deus valoriza a justiça, a retidão, a sinceridade mais do que práticas religiosas, né? Aparência religiosa. Deus rejeita uma adoração vazia quando não há um coração transformado e atitudes corretas no dia a dia. Amós também nos lembra que não podemos separar fé prática, ir à igreja, orar e cantar louvores são importantes, mas também que nós devemos ter, além de tudo isso, deve vir acompanhado de atitudes justas, honestas, de amor ao próximo. E o livro também nos ensina a ser mais sensíveis às injustiças ao nosso redor, né? Não sermos indiferentes ao sofrimento dos outros, né? Passar desapercebido. E Deus também convoca, e uma convocação a buscar a Deus. Lá no capítulo 5, versículo 4, ele convoca os crentes, né, a buscarem a Deus para encontrar uma vida e um propósito verdadeiro. E essa busca ela deve ser acompanhada de ações que promovam justiça e integridade. E por fim, o livro nos mostra que Deus ele é paciente, mas também justo. Ele dá tempo para o arrependimento, mas cobra responsabilidade também pelos nossos atos. E mesmo assim, a mensagem de final do livro de Amós é esperança. Ele sempre traz esperança. Ele promete restauração àqueles que se arrependem
e voltam para Ele com o coração sincero. Amém? Esse é o livro de Amós. Eu vou passar agora para a Andréia, que vai continuar agora com Obadias. É, a paz do Senhor, irmãos, boa noite. É, eu vou falar aqui um pouco sobre o livro de Obadias. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu estou com uma crise de tosse, então, se acontecer de no meio aqui eu tossir um pouco, não liga não que esse final de semana aí foi um pouco tenso, mas eu vou falar aqui um pouco sobre o livro de Obadias. A data, o contexto e o chamado. O autor do livro de Obadias é atribuído ao profeta Obadias, cujo nome significa servo do Senhor ou adorador de Javé. Pouco se sabe sobre sua vida, mas a sua mensagem é considerada autoritativa e poderosa. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ter sido um dos seguintes Obadias mencionado na Bíblia: servo de Acabe, que escondeu profetas de Deus em uma caverna, que está lá em 1 Reis 18:3, e oficial de Josafá, enviado para ensinar a lei na cidade de Judá, que está lá em 2 Crônicas 17:7, e supervisor de reparo do templo de Josias, que era um levita, segundo Crônicas 34:12. A data exata do livro de Obadias é debatida entre os estudiosos. Algumas teorias sugerem que foi no século 8 a.C., durante o reinado do rei Jorão, quando Judá sofreu uma invasão dos filisteus e árabes, ou após 586 a.C., após a queda de Jerusalém, quando edomitas se alegraram com a desgraça de Judá e não os ajudaram em momentos de necessidade. Ou no século 5 a.C., após o retorno do exílio. O contexto do livro de Obadias fala sobre a condenação de Edom por sua hostilidade contra Judá durante a destruição de Jerusalém. Edom era uma nação vizinha de Israel, que em vez de ajudar os seus irmãos durante a invasão babilônica, se aliou aos invasores e participou da pilhagem de Jerusalém. E a mensagem de Obadias enfatiza a justiça divina e as consequências para aqueles que se opõem contra o povo de Deus. Também fala que o profeta Obadias é um dos profetas menores do Antigo Testamento. E o seu livro, ele é composto por apenas 21 versículos, embora não haja informações detalhadas sobre sua vida pessoal, e sua mensagem é poderosa e muito relevante. Vamos falar também um pouco sobre o chamado profético de Obadias. A mensagem de julgamento, Obadias foi chamado para proclamar o julgamento de Deus contra Edom, uma nação vizinha de Israel, por sua hostilidade e traição contra o povo de Deus. E a condenação da arrogância, a mensagem de Obadias destaca
a arrogância de Edom, que se sentia segura em sua localização geográfica e se orgulhava de sua sabedoria e riqueza. E a restauração de Israel, Obadias também fala sobre a restauração de Israel e a vitória final de Deus sobre os inimigos e o seu povo. As características do chamado de Obadias é justiça divina, que é o chamado de Obadias, que enfatiza a justiça de Deus, que não ignora a maldade e a traição, a fidelidade de Deus. A mensagem de Obadias destaca a importância da fidelidade de Deus e da obediência à sua palavra, e também a esperança de restauração. O livro de Obadias oferece esperança de restauração e vitória para o povo de Deus, apesar de suas circunstâncias adversas. O legado do profeta Obadias, vamos falar sobre a mensagem relevante. A mensagem de Obadias continua relevante até os dias de hoje, servindo como um lembrete da importância de confiar em Deus e de viver de acordo com a sua palavra. O julgamento e justiça, o livro de Obadias destaca a importância do julgamento e da justiça de Deus, que não ignora a maldade e a traição, e a esperança e restauração. A mensagem de Obadias oferece esperança e restauração para aqueles que confiam em Deus. Amém? Aqui foi um pouco sobre o livro de Obadias. E eu vou passar agora para a próxima irmã, que eu não sei o nome. Jaira e irmã Andréia. Eu estou conhecendo aí o povo aos pouquinhos. Amém, irmãos. Vamos estar falando um pouco aqui sobre Obadias, né? De introdução, podemos ver aí no versículo 1 a visão de Obadias. No versículo 2 ao 4, nós podemos ver o chamado à nação de Edom. Do 5 ao 21, o juiz contra Edom. E do cinco ao 9, o anúncio do juiz. Do 10 a 14, o motivo do juízo. E do 15 ao 18, o dia da destruição de Edom. E do 19 ao 21, a restauração de Israel. Olhando pela visão de Obadias, o livro apresenta uma mensagem de Deus para Edom, um país inimigo de Israel, anunciando seu juízo devido à crueldade contra Israel e ao regozijo com sua queda. E essa mensagem ela é revelada por Deus ao profeta Obadias, que destaca a justiça de Deus e sua oposição à crueldade. Além disso, o texto nos lembra da importância de amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, em contraste com a atitude de Edom. No chamado à nação de Edom, Obadias ele contém uma mensagem profética de julgamento contra Edom. Ele declara a mensagem de Deus ao povo de Edom, anunciando a sua iminente destruição. John D. Renner, em seu texto, ele fornece algumas informações históricas sobre Edom, que podem nos ajudar a entender o contexto dessa mensagem. E de acordo com Renner, Edom era um povo que vivia ao sul da Judéia e tinha uma longa história de hostilidade em relação a Israel. Edom era descendente de Esaú, irmão de Jacó, e os dois irmãos tiveram uma relação tensa desde o nascimento. E a hostilidade entre os dois povos continuou por séculos. E os edomitas frequentemente atacavam e pilhavam a terra de Israel. Obadias, ele, portanto,
proclama a mensagem de Deus contra Edom em resposta às suas más ações. Ele começa a mensagem, nos versos 2, com as palavras: Eis que te tornarás pequeno entre as nações, muito desprezado és. Indicando a humilhação que Edom experimentaria como resultado de suas ações. Obadias ele também descreve a imagem de Edom sendo saqueada e destruído por invasores e estrangeiros que levam seus tesouros e destrói suas fortalezas. John observa que essa mensagem de quem leva de julgamento não foi apenas uma questão de vingança, mas também uma questão de justiça. Edom havia agido de forma violenta e opressora contra Israel, e agora estava sendo responsabilizado por suas ações. Além disso, a mensagem de Obadias também inclui uma promessa de salvação para o povo de Israel, que havia sido oprimido pelos edomitas. Obadias ele declara que na montanha de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas verdades, indicando que Deus traria libertação e restauração ao seu povo. No juízo contra Edom, nós podemos ver aí no anúncio do juízo, a profecia ela começa a se concentrar na cidade de Edom, e a palavra ladrões é usada para descrever como Edom foi saqueada. E os invasores de Edom foram tão completos que não deixaram nada para trás. A palavra noite sugere que o ataque foi furtivo e não visto pelos habitantes de Edom. O profeta descreve como Edom foi traído por seus aliados e o povo de Edom confiou em seus aliados para ajudá-los em tempos de crise, mas esses aliados acabaram se voltando contra Edom. Edom ele foi enganado pelos seus amigos e ele confiava na proteção de seus aliados. Edom foi acusado de alegrar com a queda do templo e de zombar dos judeus que foram levados ao cativo. A palavra estrangeiro ela é usada para descrever os babilônios, que invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Edom ele permitiu que as forças inimigas cruzassem suas fronteiras para invadir Jerusalém. Edom ele confiou em seus aliados, mas eles o traíram, e Edom acabou sendo completamente destruída. E os motivos do juízo, nos versos 10 e 14, continua a descrição do juízo de Deus sobre Edom. E aqui o profeta se concentra na punição que virá sobre Edom por causa de sua crueldade e traição contra Judá. E Obadias ele começa a se referir diretamente a Edom como meu irmão, nos versos 10, sugerindo uma relação próxima entre Judá e Edom, que compartilham uma história e um parentesco comum. Obadias ele denuncia a Edom por sua falta de ação quando Judá foi atacada. Ele lembra que em vez de ajudar Judá, Edom se juntou aos invasores e até mesmo se aproveitou da situação para saquear e destruir a terra de Judá. Nos versos 11, Obadias se refere a Edom como estranho e aliado, destacando a traição de Edom como seu irmão. Obadias ele adverte que Edom não escapará impune e que a sua maldade será revestida sobre ele, mesmo. A punição de Edom será tão completa que não haverá nenhum remanescente de sua terra. E o profeta está falando da destruição total de Edom como nação. E o texto de Obadias, dos versos 10 ao 14, nos lembra que Deus é um Deus justo e retributivo, que não permitirá que o mal prevaleça. Mesmo que aqueles que se consideram nossos irmãos nos traiam e cause danos, nós podemos ter a certeza de que Deus julgará a injustiça e fará justiça aos seus escolhidos. E que devemos aprender a confiar em Deus e a buscar sua justiça, mesmo quando somos traídos por aqueles que são próximos de nós.
Nos versos de 15 ao 18, vai tratar do dia da destruição de Edom, que é a parte final do discurso do julgamento de Obadias contra Edom. Nesse trecho, o profeta apresenta a razão pela qual Edom sofreria a ira de Deus. E, em primeiro lugar, Obadias afirma que Deus foi tratado com injustiça e que será retribuído de acordo com suas próprias ações. E esse tema de retribuição justa é comum na literatura profética e inicia que Deus é um juiz justo e que pune o mal e recompensa o bem. E, em segundo lugar, Obadias fala sobre o dia do Senhor, um tema importante na literatura profética que se refere a um tempo de julgamento em que Deus intervém na história para punir o mal e restaurar a justiça. Obadias ele afirma que esse dia virá para Edom e que ele experimentará a mesma destruição que infligiu a Judá. E em seguida o profeta fala sobre a maneira como contribuiu para a queda de Judá. E ele acusa Edom de ter se ajuntado aos inimigos de Judá para saquear a cidade santa de Jerusalém e de ter se alegrado com a desgraça de seu irmão. Então, a resposta de Deus a esse comportamento é a destruição de Edom, e que será deixada sozinha e desolada. Esse trecho de Obadias apresenta um tema importante na literatura profética, que é a retribuição justa de Deus. E nos mostra também como a maldade de uma nação pode ser punida com a mesma maldade que ele atribui aos outros. Além disso, destaca a importância de relacionar com justiça e com compaixão aos outros, especialmente com aqueles que são considerados irmãos na fé. E dos versos 19 ao 21 vai falar da restauração de Israel. É um trecho final de julgamento contra Edom e o inimigo de Judá. E esse trecho ele enfatiza a ideia de que Deus vai restabelecer a soberania de Israel e que Edom será destruído. E nos versos 19 ele começa a afirmação de que aqueles que são da casa de Jacó serão fogo e aqueles que são da casa de José serão chama. Esta é uma metáfora para a restauração da soberania de Israel, que será tão ardente e poderosa que nada poderá detê-la. A casa de Jacó e a casa de José representam a nação de Israel como um todo. E esta imagem sugere que Deus está preparado para o povo, para uma missão ardente e uma grande conquista. E dá continuidade com a declaração de que a nação de Israel recuperará o território ocupado pelos edomitas. E a frase os do sul possuirão a montanha de Esaú é uma referência direta a Edom, que ficava ao sul de Judá. E Deus está prometendo a Israel que eles serão capazes de tomar posse da terra que pertenceu a Edom. Uma vez que os edomitas se tornaram arrogantes e foram julgados pelo Senhor. E nos versos 21 conclui o livro com a declaração de que os libertadores subirão ao Monte Sião para governar a terra. E essa é uma referência do papel que Deus dará a Israel como o restaurador da justiça e governante da terra. Mais uma vez, a metáfora do fogo é usada aqui para transmitir a ideia de que o poder de Deus será irresistível e triunfará sobre todos os seus inimigos. E o que podemos tirar de reflexão do livro de Obadias para os nossos dias? E ao estudarmos o livro de Obadias, é notável a sua mensagem sobre a justiça de Deus diante da soberba e da opressão dos povos. E Obadias, no versos 4, afirma que o orgulho de Edom os levaria à ruína. E essa mensagem é antemporal, pois o orgulho é um pecado que ainda permeia a humanidade. No entanto, gostaria de enfatizar uma reflexão cristocênica a partir do livro de Obadias para os nossos dias. E é importante lembrarmos que Obadias é uma das muitas profecias do Antigo Testamento que aponta para a vinda do Messias, que é Cristo. E Jesus Cristo é a encarnação da justiça divina. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores e para estabelecer o reino de Deus.
Em sua vida, ministério e morte na cruz, ele demonstrou que a humanidade, a mansidão e a justiça são os caminhos para a verdadeira grandeza e para a reconciliação com Deus. Em Mateus 5,5, Jesus ele declarou: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é uma declaração que ressoa com a mensagem de Obadias sobre a queda dos orgulhosos e a exaltação dos humildes. Então Jesus ele veio para estabelecer um reino terreno baseado na força e na opressão, mas para estabelecer um reino eterno baseado no amor, na justiça e na misericórdia. Então, como cristão, nós devemos seguir o exemplo de Cristo e buscar a humildade em nossas vidas. E devemos reconhecer que a justiça divina é perfeita e que nossa esperança de salvação é através da fé em Cristo. Devemos também nos lembrar que, assim como Edom foi julgado por sua soberba, todos os que se opõem a Deus e ao seu reino serão julgados no final dos tempos. Portanto, que possamos viver humildemente diante de Deus e dos homens, seguindo o exemplo de Cristo e confiando na sua justiça perfeita. Que possamos orar e trabalhar pelo avanço do reino de Deus, levando a mensagem de salvação a todos os povos e nações. E que Deus nos abençoe e nos ajude a viver de acordo com a sua vontade. Tem alguns motivos de oração em Obadias que podemos citar o arrependimento, a justiça e a restauração. O arrependimento é que o livro nos mostra que Edom foi condenada por causa de sua soberba e pela violência contra o povo de Judá, e essa condenação nos lembra da necessidade do arrependimento. Devemos orar para que Deus nos revele nossos pecados e nos ajude a nos arrependermos verdadeiramente diante dele. E na justiça, que Obadias também mostra que Deus é um Deus justo e que punirá aqueles que praticam a injustiça. Devemos orar para que Deus intervenha em situações de injustiça em nosso mundo e que ele levante líderes juntos que trabalhem para promover a justiça. E a restauração, apesar da condenação de Edom, o livro de Obadias também fala da restauração de Judá. Deus prometeu que restauraria o seu povo e que eles novamente possuiriam a sua terra. Então devemos orar para que Deus restaure as áreas de nossas vidas que foram danificadas e para que ele restaure as áreas do mundo que foram afetadas pela destruição e pela injustiça. E aqui nós finalizamos o nosso trabalho. Amém. Mais alguém? Não, não, acabou. Glória a Deus. Bom, pessoal. Tá? É, pronto, só finalizando aqui, só um minutinho. Pronto, tem hora que eu não consigo falar e fazer ao mesmo tempo, não, sabe? Aqui. É, os caros irmãos, colegas aí Ah, vão concordar comigo. O as homem tem um problema caixinhas, sério. É as só uma. caixinhas não funcionam. E a gente veio de fábrica com um detalhe, é o modo automático. Se abrir uma, fecha a outra. Não tem. Pronto, entendeu? Aí, agora deu. Pronto, perfeito. Né? Boa apresentação de vocês. Alguém quer fazer alguma colocação ou trazer algum comentário, tecer algum comentário em relação, fica à vontade, viu? Lembrando que a apresentação é da equipe, porém o trabalho é todo mundo, né? Pode ficar à vontade em relação a isso. Só trazendo uma observação, não em relação à apresentação, óbvio, é em relação aos livros mesmo, né? Quando foi citado, e principalmente os dois, né? Nós vemos aí que ambos tiveram um chamado da parte de Deus e atenderam esse chamado de uma forma muito, em alguns casos espontâneo, em outros casos nem tanto, né? Mas o fato é que atenderam o chamado da parte de Deus
E aí, quando fizeram a apresentação de Amós, especificamente falando, nós vemos aí o quão impressionante é o Deus que nós servimos, né? Quão interessante é a sua forma de agir e quão excepcional é esse Deus que sabe na sua presciência, né? Quem deve usar e como deve usar, né? E aí, por vezes, a gente vai acabar se confundindo, como Deus usa coisas simples e a Bíblia vai dizer, né, para confundir as coisas que se acham complexas, né? E assim é. Quando ele usa o próprio Amós, um homem que, do ponto de vista social e cultural, eu digo cultural, apesar de que o contexto da vivência de Amós ali ainda é um contexto é, 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 natural, cultural, rural, digamos assim, né? Porém, né, já existia ali na sua redondeza comércio, alguns centros comerciais, né? Com pessoas provavelmente mais influentes do que Amós, com pessoas provavelmente é, 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 mais cultas, né, do que o próprio Amós, né? E Deus vai lá e escolhe o próprio Amós, alguém que estaria um pouco mais distante do centro, digamos assim, e Deus usa ele, né? Na sua grandiosidade, Deus usa um pequeno para poder fazer a sua obra. E aí vocês citaram um ponto interessante, né? Acho que foi o Rose que falou, se eu não me recordo. E por vezes nós vemos hoje em dia isso acontecer, pessoas que se não, que se preparam, não, eu vou deixar as que se preparam de lado, tá? Porque isso aí nós nos incluímos nela. Mas pessoas que querem ser, né? Pessoas que querem estar, pessoas que forçam para isso, mas por vezes não é quem Deus quer ou não é quem Deus chama, né? E aí nós vemos o homem agindo contra Deus por duas vezes. A primeira vez é que, de fato, a natureza pecaminosa do homem, a natureza adâmica, né, que por muitos vão preferir dizer, essa já afasta o homem de Deus por natural. E a segunda é o homem querendo sobressair a Deus, colocando ele mesmo como holofote, né? E aí nós trazemos essa aplicação do livro de Amós para a nossa realidade do dia de hoje, né? Nós não podemos fazer isso, muito pelo contrário. Em contrapartida, também é verdade. Quando Deus nos chama, nós também não podemos recuar. O que que Amós fez? Saiu talvez do seu conforto, né? Saiu ali da sua vida, digamos que pacata, tranquila, né? Quem tem vivência no meio rural sabe da tranquilidade, tranquilidade que eu digo de paz de espírito mesmo, né? De uma paz física, podemos dizer assim, e vai agora enfrentar a objeção de muitos, a oposição de praticamente todos. Por que oposição de todos? Porque ele vem trazer uma mensagem profética, e essa mensagem profética é de acusação. Nós já ouvimos isso, né? Nós já percebemos que nessa disciplina em si, eu digo disciplina, nesse contexto dos livros proféticos, a principal mensagem profética de Deus é uma mensagem de acusação, de apontamento para os erros das pessoas. Aí vem Amós, sai do seu contexto tranquilo, do seu contexto sossegado, entre aspas, e vai entrar no contexto de um servo que sai para servir ao Deus que por vezes nos coloca em oposição ou na contramão do mundo, né? Olha que obediência de Amós, né? E que sirva de inspiração para nós, né? Que sirva de inspiração para nós. A gente estava até comentando com os jovens outro dia que, por vezes, nós não nos colocamos na brecha, não nos colocamos na posição de chamados ou de cristãos mesmo, né? Por quê? Porque, por vezes, nós não queremos entrar nessa contrariedade do mundo ou para com o mundo, né? E isso é interessante da gente refletir, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. O que se apega muito na nossa sociedade cristã ou no nosso meio cristão hoje é que nós, eu digo nós cristãos, tá? Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Eu não quero me indispor com um irmão pecador, eu não quero exortar um irmão que erra, eu não quero dizer para um próximo, né, que ele está num caminho de perdição. Eu não quero dizer para ele que ele é um pecador direcionado ao inferno se não se arrepender de seus pecados. E isso causa indisposição, isso causa, por vezes, em nós um desconforto provocado para com o nosso próximo, e isso aí a gente não quer, né? Por muitas vezes nós não queremos e nos acomodamos, né? Essa é a triste realidade.
E quando eu vejo que Deus escolhe esses homens, chama esses homens, né, que dois homens que nós ouvimos hoje, né, o Amós e o Obadias, Deus chama para entrar na contramão, né? Deus chama para poder de fato fazer frente àquilo que é errado, né? Percebam vocês, os profetas que nós já estudamos até aqui e certamente que nós iremos estudar até o final da disciplina, foram homens levantados por Deus, sobretudo para anunciar a palavra dele. E isso é o ponto mais maravilhoso de todos, né? Homens chamados para anunciar a palavra de Deus e a vontade de Deus. E nos dias de hoje continua assim, irmãos, tá? Deus continua a chamar homens e mulheres dele que tenha disposição a aprender e ensinar a palavra dele, ser profeta de fato, né? Profetizar a palavra do Senhor. E isso nós precisamos estar dispostos. Tá? E quando eu falo disposto, é disposto de fato, né? Ó, vou falar uma coisa aqui, ó, é praticamente impossível, mas voltando nós no tempo e perguntar a Amós, né? Estou usando a Amós como exemplo. E aí, Amós? Você quer? É óbvio que ele não vai querer, né? Perceba que é um pouquinho contrário nos dias de hoje, né? Aí se o pastor chegar para muitos de igreja hoje e falar assim, você quer ser líder? Ah, pastor, eu quero. Você quer ser pregador, você quer ser, sei lá, você quer ser obreiro? Ah, eu quero, né? Mas eu quero porque isso é bom, entre aspas, né? Faz o nome, faz o ego, né? Não tô falando que isso é errado, não, tá, gente? Tô dizendo que, de certa forma, até porque Timóteo vai dizer lá aquele que almeja o episcopado, boa ambição tem, né? Mas não tô falando nesse sentido, eu tô falando que o entendimento de chamada é muito forte, né? Repito, se nós perguntássemos, chegássemos lá a Amós e falar com ele aí, ei, irmão Amós, você quer de fato? É bom para você? Eu penso que ele vai dizer, claro que não, né? Claro que não, porque ele entende o chamado, né? Ele entende o chamado de sair de uma zona de conforto e entrar no olho do furacão, né? Essa é que é a grande Ô, realidade. Wagner, Oi? mas geralmente quem quer, quando você vê querendo assim, sabe? Eu posso estar enganada, Uhum. mas geralmente não Pode tem falar, a aula muito, está gravada, mas nós cortamos isso aí. não tem muito esse chamado, não. Você pode observar que no contexto ali, ele vai falar contra os religiosos, aqueles que queriam posição, mas que não Exato. cumpria aquilo que Deus queria. Então, o que é realmente chamado para anunciar, não quer, porque sabe da responsabilidade e vão ser confrontados. Se a gente pegar, nós estamos falando de profetas menores, todos Uhum. eles não foram afrontados, tiveram a rejeição, porque traziam mensagem de confronto. Então, essa é a diferença, né? Os que são chamados para anunciar verdadeiramente aquilo que Deus quer, eles serão rejeitados de certa forma, sofrerão ali, sairão do seu conforto, sofrerão aquilo, mas eles estarão ali, ainda mais que de certa forma, Israel se achava ali intocável, né? Estou ali sob a cobertura de Deus, mas na verdade não. Todas as mensagens ali era Deus chamando a atenção daquele povo, né? Olha, eu Uhum. chamei vocês aqui, a gente vai ver, e sempre é confrontando, né? Não Exato. é assim que eu quero vocês estão fazendo tudo errado. Volta aqui, ó, vocês estão aí, mas você não está ajudando o necessitado, vocês estão cheios de idolatria, vocês, os ricos estão ricos demais, os pobres estão passando fome. Vocês que estão aí no contexto religioso deveriam sim estar anunciando a minha palavra e fazendo o meu querer, mas vocês não estão fazendo. Então, todos os profetas eles estão chamando ali para trazer despertar esse povo ali, trazendo uma Exato. correção. Deus sempre trazendo correção. E ali Deus não apenas trazia a correção, mas ele sempre fazia o quê? Vocês voltem, se corrijam, porque eu tenho restauração sempre aqui disponível para você. Todos esses livros, você pode observar, hein? Todos eles vão trazer o quê? O chamado, a correção e a restauração para quem se arrepende. É o que Deus quer, né? Que andem conforme quer. Exato. Mas ali os religiosos estavam ali no mesmo contexto desses que falam, eu quero fazer, aí eu quero cargo, mas quando você vê fugindo, você fala, não, eu não quero, pode ver que tem Quer mais chamado. não? É, essa é a triste realidade e nós vemos isso aí. E um fator importante aí que você citou, Rosi,
serve até digamos assim, de argumento para o trabalho lá, profetas da antiguidade contra os da atualidade, né? É que quando Deus chama para a profecia de bênção, né? Primeiro, Deus vai abençoar aquele que tiver conforme a vontade dele. A Bíblia mostra isso. Você acabou de citar aí, os outros também que apresentaram vão citar a mesma coisa. Deus faz a acusação, né? Determina o juízo e convoca o arrependimento. E ele vai dizer, olha, com arrependimento abençoarei vocês. Deus é um Deus de bênção, tá? Aí fica parecendo que eu prego o famoso evangelho do sofrimento. Não, Deus é um Deus de bênção, Deus que abençoa. Porém, ele tem a condição, digamos assim, Deus não vai abençoar alguém, é uma forma que eu interpreto, tá, irmãos? Se eu estiver errado, vocês podem discordar, tá bom? Eu penso que Deus não vai abençoar alguém que está no erro, né? Deus não vai abençoar alguém que continua a pecar, continue a vida, né, imoral, né, que estava vivendo outrora. Então, o chamado para abençoar através da profecia é primeiro ao arrependimento. Arrependa-se, chegue-se a mim e eu vos abençoarei, né? Ô, Foi Wagner, assim. Oi. isso aí é apenas consequência, é Deus falando assim, Exato. olha, se vocês andarem certo, a consequência é bênção. E não é que eu sou mal e vou te punir se vocês andarem errado, Exato. mas se De vocês jeito andarem nenhum. errado, a consequência é o fim ruim. Não é que ele as pessoas falam Deus de juízo, Deus, às vezes a forma que se fala parece um Deus que pune, né? Malvado. Não, um Deus É. malvado, um Deus que traz punição, não. O sentido ele é Deus falando assim, olha, se você continuar nisso aqui, né? É igual um bandido. Se você continuar Uhum. roubando, você ou vai morrer no crime ou você vai ser preso. É uma consequência. Mas se você se arrepender, eu trago a restauração para você e você vai colher os frutos daquilo bem que você está fazendo. Então, é tudo consequência, né? É Exato. plantar e colher. Colher, né? A lei da semeadura, né? E a gente, quando fala do Deus malvado, né? Que muitos historiadores vão afirmar que o Deus do Antigo é um Deus malvado, que o Deus do Novo é um Deus bonzinho, e na verdade não tem nada a ver. O Deus do Antigo é o Deus que é o Deus justo, assim como o Deus Novo também é um Deus justo. Como é que Deus pode ser malvado? Se para quem conhece de fato a história bíblica da salvação em Cristo, a gente sabe que Deus deu um propósito para o homem, né? O homem peca lá, nós sabemos muito bem, e depois Deus volta e resgata esse homem de volta para ele, né? O próprio Deus resgata. Se bem que antes que Deus nos resgatasse em Cristo, a gente estava condenado ao inferno. Então, o que que Deus faz? Deus volta restaurando, né? Olha, volte a mim e eu lhe restauro e lhe darei a vida eterna. E aí a pessoa vai trazer muito pelo contrário, mas Deus é ruim, Deus vai punir, Deus manda para o inferno. Sim, já está destinado ao inferno. Deus é muito bom, porque Ele nos oferece a salvação, nos oferece aquilo que digamos assim, oferece o seu amor, né, por nós. Então não é um Deus ruim, muito pelo contrário, é um Deus muito bom. O nosso entendimento que por vezes é ruim, né? A gente que compreende isso de forma ruim. Mas não, Deus é um Deus bom, Deus bondoso, Deus justo, Deus é o Deus perfeito, né? E aí nós precisamos compreender assim, e por muitas vezes muitas pessoas não entendem isso, né? Inclusive aos religiosos aí que continuam, né, a disseminar a sua própria vontade, né? Arrependa-se, ainda é tempo, né? Essa teria que ser a mensagem que ecoa também nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? Vamos só deixa eu compartilhar com vocês aqui mais um slide para a gente falar mais um pouquinho. Pronto, só um instante. O mesmo problema de sempre. Quando eu faço, eu não falo. Se eu falo, eu não faço. Peraí. Peraí. Só um instantinho, pessoal, tá? Peraí, gente. Chegou um visitante aqui na aula. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Olha lá, ó. Vai, papai, vai. Isso é. Então, provavelmente tem aula em casa. Wagner, Oi. é, e quanto àquele trabalho lá dos profetas, é só para te enviar mesmo, mas não vai ter Isso. nenhuma aula voltada Na para verdade, isso, não, vai?
Eu pretendo, se a gente sobrar tempo, porque é muito conteúdo programático, gente, meu Deus, se a gente for fazer tudo, a gente precisa de 3 anos para uma disciplina. Mas aí, eu quero ver se a gente consegue fazer ao final do semestre, fazer pelo menos um apanhadinho, né, geral sobre o trabalho, com as colocações das pessoas. Eu, na verdade, eu não vou falar muita coisa, eu vou deixar que vocês conduzam, né, que vocês trazem, o que vocês acharem interessante. Vou ver se eu consigo fazer isso na penúltima ou na última aula, tá bom? Alguém está pedindo para aceitar aí, Wagner? Foi a Daniele, parece que eu já. Só deixa eu conferir aqui no grupo, só um instante, tá? Foi a Daniele, já consegui agora aqui. Pronto, meus irmãos, deixa eu tratar com vocês um pouquinho agora sobre o livro de. Só um instante. Jeremias, né? Nós já falamos sobre dois profetas menor, o Amós e Obadias, na apresentação dos irmãos. Eu quero trazer um pouquinho sobre Jeremias, tá? Ele vai dizer que é um profeta para os tempos atuais. A gente vai ver isso mais adiante e tentar compreender um pouco do porquê desse um profeta para os tempos atuais, tá? O propósito do livro, deixa eu só tirar aqui para eu poder facilitar a minha vida, só um instante. Propósito. Registrar. Só um momento, pessoal. Peraí, só um instantinho. Fugiu aqui da minha tela. Pronto, pessoal, estava meio fugindo aqui para mim. Vamos lá. Propósito. Registrar as profecias do juízo de Deus contra o pecado de Judá, né, com as promessas de restauração final e contar a história do ministério do profeta Jeremias durante as últimas décadas, antes da queda de Jerusalém e o exílio da Babilônia. Perceba vocês aqui que Foi a dele que travou ou foi a minha? Eu ia perguntar Foi a isso agora. dele. Todo Judá. mundo fica na dúvida. Voltou. Oi. Ah, agora começa de novo. E parou. Ah, tá, gente, perdão. Vamos lá, tá? A conexão aqui está um pouco estável. Estão me ouvindo agora? Sim. Ah, obrigado, tá. Bom, então assim, registrar as profecias do juízo de Deus contra o pecado de Judá com as promessas de restauração final e contar a história do ministério do profeta Jeremias, tá? Vamos lá. Percebam vocês que também aqui no livro de Jeremias é basicamente o princípio, o propósito do livro, aquele mesmo que já vem nos outros, que é o quê? Que é registrar da parte de Deus o juízo dele contra um povo pecador. Nesse caso específico, Judá, né? E o que? Além de registrar a acusação de Deus, ou o juízo de Deus, a profecia de Deus contra esse povo pecador, nós vemos que ele tem também a intenção de uma restauração final. Foi aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né? Deus, ele mostra para o povo o seu erro, mostra que o povo está errado e possui um erro no meio desse povo, já determina um julgamento específico para esse povo, um juízo para esse povo, porém ele vem com a sua profecia de bênção de restauração final, com um convite ao arrependimento. Assim como foi lá em Isaías que nós estudamos, nos dois livros dos profetas menores que nós vimos na aula passada, e nos dois livros dos profetas menores que nós ouvimos e estudamos nessa noite, nós percebemos que, da mesma forma dos outros, é também Jeremias. É um livro que traz uma profecia ou as profecias de juízo de Deus para com o povo corrupto, para com o povo pecador, e uma promessa de restauração final, com um convite ao arrependimento. Né? Além de mostrar também o ministério de Jeremias, né? Principalmente um pouco antes da queda de Jerusalém e o período do exílio na Babilônia, ou da Babilônia, tá? É, Pronto, a perspectiva do autor.
O autor escreve em certas ocasiões como um profeta relutante, e esse profeta relutante aqui entra naquele mesmo contexto que nós falamos agora há pouco, Rose, de Amós, tá? Amós é chamado, ele é convocado, assim, nesse caso, Jeremias também é convocado, e nós percebemos aqui uma relutância por parte do profeta. Por quê? Porque há para ele um convite de ser contramão de um povo específico, tá? Perceba vocês, depois eu convido vocês a lerem o livro de Jeremias, e para quem já leu sabe, que Jeremias passa por usar aperreio muito grande, porque ele sabe do juízo de Deus para com o povo, ele sabe que há um povo errado, pecador, ele tem essa missão de falar e de anunciar para aquele povo. E o que é mais doloroso, talvez, para Jeremias, é que talvez ele saiba no seu interior que ele vai professar uma mensagem verdadeira, uma mensagem da parte de Deus, e essa mensagem professada é uma mensagem que ela não vai ser aceita, né? Jeremias conhece a realidade do povo. E o que é interessante é que ele, por conviver ali, ele sabe da dureza do coração do povo, né? Eu penso que dessa forma, e alguns estudiosos já apontaram para isso. Talvez uma das principais relutâncias de Jeremias é que Jeremias conhece o povo que vai labutar, tá? E isso aí dificulta muito. Então, o autor aparece por muitas vezes, o autor aqui é o próprio Jeremias, né? Ele aparece como alguém que reluta, né? Contra o seu chamado, contra aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Qualquer semelhança, ou melhor, qualquer aparência ou semelhança é mera coincidência, né? Com qualquer um outro dos profetas, né? E bate naquela realidade que nós falamos no dia de hoje. Quem tem o chamado, quem é comissionado de fato para fazer aquilo que Deus quer, sabe do peso, sabe da dificuldade e por vezes reluta, né? Jeremias foi assim, né? Um servo, isso aqui é servo, tá, pessoal? Não é servo, não. Um servo que sofre pelo pecado do povo de Deus e pelo juízo que certamente virá. Então perceba aqui que Jeremias ele reluta, como nós já falamos anteriormente, porque ele conhece a população, ele conhece o povo daquela localidade, de onde ele foi chamado para falar, para anunciar, né? E por conhecer, ele sabe do pecado do povo, ele sabe da dureza do coração desse povo e ele sofre por isso, tá? Ele sofre por isso. Talvez falta para nós nos dias de hoje, talvez não, certamente falta para nós nos dias de hoje esse mesmo entendimento que Jeremias tinha, tá? É o entendimento de que nós estamos numa nação corrompida, num povo obstinado, num povo que por muitas vezes endurece o seu coração em relação a Deus e às coisas de Deus, não reconhece seu pecado, mas por vezes nós lavamos as mãos, sabe? Por vezes nós deixamos a revelia, né? Ou seja, pouco me importa, né, se o povo está errado. O importa é que eu estou lá na igreja, o importa é que eu estou lá na casa de Deus, estou adorando ao Senhor lá na igreja. Então, não me preocupo muito com o que está lá fora, né? E aí a gente percebe que Jeremias faz exatamente o contrário. Tá? Jeremias ele é chamado para anunciar, porém ele conhece a realidade daquele povo e ele está sofrendo por aquele povo. Compaixão, tá? É colocar-se no lugar do outro, né? É saber que tem um grupo de pessoas que está caminhando a passos largos para a condenação, né? Pessoas que estão caminhando a passos largos no tempo de Jeremias para a aplicação daquele juízo de Deus e nos tempos de hoje caminhando a passos largos para o inferno, né? E aí isso não dói no meu coração, isso não arde em mim, não é? Mais adiante Jeremias vai ser chamado como profeta chorão, mais adiante não, né? Nos dias de hoje, inclusive, ele é chamado como profeta chorão. E aí, por vezes, quando a gente vai falar de Jeremias, a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? O chorão, né? O chorão. E isso tornou, de certa forma, um motivo de chacota ou de ironia por parte do povo para com Jeremias, né? E eu digo esse povo aqui é o povo cristão nos dias de hoje, né? E o conhece como profeta chorão. Mas, porém, Jeremias se compadecia do povo, né? Jeremias ele é alguém comissionado, chamado da parte de Deus, que tem uma compaixão por aquele povo, ele sofre pelo pecado do povo, porque ele sabe da condenação que viria, né? E aí eu pergunto vocês, né? E é vocês mesmos, colegas que estão aqui na sala, né? Será que por vezes nós vemos aí jovens, né? Jovens rapazes entregues ao álcool, né? Às drogas, né? Mocinhas, meninas novas entregues à prostituição, a toda sorte de depravação. E aí eu começo a pensar, será que isso tem afetado o meu coração?
ou simplesmente eu fico à revelia, porque isso é comum na sociedade, e por se tornar comum, eu não me dói mais, não me chama mais atenção, né? Eu vejo famílias sendo destruídas e eu não estou mais preocupado porque o divórcio hoje se tornou algo muito comum, né? O divórcio hoje tornou, entre aspas, a solução para o problema de muitos, né? Então perceba que nós estamos numa situação muito semelhante à de Jeremias no quesito pecado dominando, né? Porém, talvez nós estamos um pouco à revelia de Jeremias, porque Jeremias se compadecia, Jeremias se preocupava com o povo, Jeremias se colocava numa brecha de intercessão e, sobretudo, de preocupação e compaixão para com o povo. E isso falta nos dias de hoje, falta para o cristão no dia de hoje, né? Falta para os obreiros no dia de hoje, né? Isso é muito sério, meus irmãos, tá? Eu acho que isso me chamou muita atenção. Isso me chama a atenção em Jeremias, né? Sobretudo a compaixão de Jeremias, a preocupação de Jeremias para um povo que ele entregaria uma mensagem, né? Um povo obstinado, perdido, né? Isso é muito forte. Ao mesmo tempo, ele permanece firme diante da perseguição, pois tem confiança na fidelidade de Deus. Perceba que, por vezes, nós vemos Jeremias relutante, outras tantas nós vemos ele sofrendo pelo povo, porque ele conhece a realidade do povo, mas, sobretudo, isso aqui é o fundamental, tá? Sobretudo, ele permanece firme diante da perseguição, dos açoites, das provocações, da difamação que ele sofre, né? Mas ele se mantém firme. Por quê? Porque ele tem confiança na fidelidade de Deus, né? Ei, meus irmãos, é muito forte, sabe? Sabe por que que isso é forte? Porque nós vemos um homem que reluta pelo seu chamado, porém atende e obedece esse chamado, um homem que sofre e compadece pelo povo, mas, sobretudo, um homem que sofre perseguição, mas não perde a fé, né? Não sabe, não perde o seu alvo, sabem que ele tem acreditado, né? Isso é que é fundamental. E isso são características de um profeta verdadeiro, né? Então, a perspectiva do autor é, sobretudo, características de um profeta verdadeiro, né? Que foi Jeremias. O público, né? As profecias de Jeremias são para o povo de Deus antes, durante e depois do cativeiro babilônico, né? E também para quem busca a coragem para suportar as dificuldades unidos com Deus em tempos de declínio espiritual. Esse público aqui, é óbvio que Jeremias escreve e profetiza lá para o povo de Judá, né, para o povo de Israel, um pouco antes do cativeiro, né, durante todo o período de cativeiro e, sobretudo, também para o pós-cativeiro, que nós vemos aí as profecias pós-cativeiro que o próprio Jeremias vai fazer, né, vai falar da parte de Deus. Mas é também para os dias de hoje, né? Por que para os dias de hoje? Para as pessoas que têm, ou que buscam, ou que está com dificuldades, né, de superar ou de suportar, de estar com Deus de fato em tempos de declínio espiritual. E isso é o que mais nós temos nos dias de hoje, um declínio espiritual terrível, né, assim como foi nos tempos de Jeremias. O que que unifica o livro? A característica do profeta que chora, foi o que nós já falamos anteriormente, tá? A queda de Jerusalém como acontecimento histórico que dominou a mensagem do profeta, e essa queda de Jerusalém que de fato é um encaminhamento do povo para o exílio babilônico, né? De certa forma é o julgamento de Deus sendo aplicado para um povo que antes já tinha ouvido algumas mensagens convocando-os ao arrependimento, mas não deram ouvido, e aqui agora o povo entra, né, de fato para essa queda, né, que é o exílio babilônico propriamente dito, uma crítica constante aos reis ímpios de Judá, aos falsos profetas e ao povo infiel. Então perceba que em todo o livro nós vemos, né, o que é interessante é que parece que o livro de Jeremias foca somente em Jeremias profetizando ou falando da parte de Deus para o povo de Israel. Mas perceba que no livro todo, percorre em todo o livro, uma crítica constante aos reis ímpios, ou seja, os governantes ímpios daquele período, e além desses reis ímpios, há também aos falsos profetas e ao povo infiel. Então percebe que as profecias de Jeremias aqui são para três classes de gente específicas. Primeiro, os reis ímpios, os governantes ímpios, né? Os falsos profetas, aqueles que diziam ser povo, homens de Deus, mas na verdade não eram, e principalmente para o povo infiel, né? Para aquele povo que vai ser levado cativo, daquele povo que irá sofrer o juízo de Deus naquele tempo específico, tá?
Uma preocupação sincera com o que aconteceu. Tá, faltou uma vírgula, tá? Uma preocupação sincera com o que aconteceu ajuda tanto espiritualmente como politicamente, tá? É, resumindo, o Jeremias, o livro de Jeremias, e não o profeta específico, o livro, ele traz uma preocupação e uma repercussão e nos faz entender tanto espiritualmente como politicamente o declínio que estava aquele povo, né? Quando nós falamos aqui que a crítica constante é para os reis ímpios, mas também para os falsos profetas, nós começamos a perceber que espiritualmente aquele povo estava corrompido, porque os homens que deveriam falar da parte de Deus não falavam, né? Os homens que eram intitulados como homens de Deus, ao invés de serem corretos e éticos com a palavra, faziam exatamente o contrário, tá? Então, espiritualmente, estava falido, né? E politicamente também. Por quê? Porque quem estava no poder não visava o bem comum da nação, muito pelo contrário, visava o quê? O seu próprio bem, né? Então, espiritualmente e politicamente, o contexto de Isaías, perdão, de Jeremias, era uma nação corrompida e perdida. Essa era a situação que se encontrava aquele povo, tá? Características especiais, as dramáticas lições objetivas em que Jeremias utilizava, né, os apoios visuais para fazer profecias públicas, tá? E as confissões em que o profeta fala diretamente e intensamente para si mesmo e para Deus sobre os sofrimentos do ministério. Aqui a gente vai ver algumas referências do qual Jeremias ele fala para si só ou por si só, né? Mas ele fala diretamente para Deus, né, das dificuldades que ele estava enfrentando, né, no seu ministério, ou da dificuldade que ele estava em relutar pelo seu ministério, né? Isso é um fator interessante. Desafios para a compreensão do livro, né? Lidar com a estrutura deslocada de uma obra que inclui tanto palavras proféticas sobre o juízo, como narrativas autobiográficas na prosa. Aqui esse desafio que a gente fala aqui talvez não é para todos, né? Mas um dos principais apontamentos aqui é que a gente vai perceber que ele traz digamos assim, duas ênfases, né, durante todo o livro. A primeira é essa questão da profecia, tá? Da profecia direcionada a ajudar naquele caso específico. E, sobretudo, também o segundo ponto é que ele traz uma narrativa autobiográfica sobre quem era Jeremias, tá? Então, para muitas pessoas, identificar quando é profecia e quando está falando do profeta, né, quando é Jeremias. Wagner, Congelou, o professor congelou. travou, Congelou, professor. Oi, estão ouvindo? voltou agora. Agora voltou. Oi, gente, Professor congelado. eu tô numa labuta com a internet aqui, é porque. Eu tive Ai, que vir ai. para casa da minha mãe por causa da minha internet. Tava boa também não. Vim para casa de mãe. A casa da minha mãe tá 40 quilômetros daqui, então não vai dar para ir para lá, não. Não, a minha é pertinho. Ai, gente, não é porque realmente a gente não mora dentro da cidade mesmo, não, é afastado um pouquinho, e aí a gente fica nesse mercê de essa internet razoável que nós temos aqui. Não vou dizer ruim, não, porque se eu falar que é ruim, ela vai embora. Então O é Wagner razoável. é igual a nós, fazendeiro É lá. isso. Pronto. No contexto de vivência, tá? Vamos lá. Então, como é que eu faço para resolver esse desafio de compreender ou de saber que Jeremias ele é um livro tanto de profecia como também um relato de quem é o autor, né? É reconhecer que o livro não é narrativa histórica direta, né? Ou seja, ele não é uma história continuada, né? Com princípio, meio e fim, mas é uma antologia, ou seja, ela vai trazer tanto profecias como também a reflexão de quem é o autor, tá? Então, nos facilita compreender melhor o texto. A centralidade do livro, né? O Senhor me deu outra mensagem, assim diz o Senhor. É, frases que anunciam as mensagens proféticas e marcam as palavras de Jeremias, tá?
essa mensagem aqui, né? O Senhor me deu outra mensagem, ou assim diz o Senhor, são duas frases específicas utilizadas constantemente pelo autor por Jeremias, tá? Por quê? Ele sempre tenta relatar, ou sempre tenta dizer, ou melhor, ele tenta, não, ele de fato assim o faz, ele mostra que tudo aquilo que ele fala vem da parte de Deus, né? Então perceba que nós já falamos anteriormente, o período de, digamos assim, de anúncio dessas profecias de Jeremias, ele vai tanto um pouco antes do povo cativo na Babilônia, durante o cativeiro e traz algumas mensagens para o pós-cativeiro. Então, toda vez que Jeremias trazia uma mensagem específica de Deus, da parte de Deus para com o povo, ele fazia questão de intitular que aquilo vinha da parte do Senhor, porque o Senhor me deu uma outra mensagem, ou então o Senhor estava dizendo. A ênfase de Jeremias para com a mensagem vinda de Deus para uma melhor compreensão do povo era muito forte. Então perceba que o livro é centralizado em cima do reconhecimento de Jeremias para com a mensagem de Deus, né? A preocupação de Jeremias era profetizar aquilo que Deus mandava. A preocupação de Jeremias era trazer para o povo uma mensagem que era vinda do próprio Deus, né? Então, o que nós vemos ali era que Jeremias se preocupava em que o povo aprendesse de Deus, que era Deus quem falava, que era Deus quem estava trazendo, não ele mesmo, né? Então, essa é uma centralidade do livro, né? Agora a gente vai falar um pouco das doutrinas centrais, né, do pecado. O livro trata muito do pecado, né? O livro viu o pecado principalmente como sendo infidelidade a Deus e a sua aliança. Perceba aqui que é óbvio que pecado é tudo aquilo que está distante ou aquém da palavra do Senhor, né? Porém, o pecado destacado no livro de Jeremias específico, né, como sendo o pecado predominante, né, na história, na narrativa toda, é a infidelidade do povo para com Deus, né, e para com a sua aliança. O que Jeremias destaca, né? O que Jeremias destaca quando ele direciona pecado no livro, né? Ou o povo que está errado. É um povo que é infiel para com Deus e com a aliança que Deus fez, né? Então, ele trata essa questão de pecado como uma. Ele faz um resumo de todo o erro que o povo comete, né? Ele não vai enumerar, ele não vai dar nomes ali, digamos assim, o pecado é esse, o seu pecado é aquele outro, não. Ele vai dizer que pecado é tudo aquilo considerado como infidelidade a Deus e a aliança que Deus faz com o povo, né? É um povo infiel. Se é infiel, eles não estão comprometidos ou não estão compromissados com o próprio Deus, né? Jeremias faz essa acusação, Jeremias traz essa preocupação. Outra doutrina é o arrependimento, né? Até mesmo as pessoas mais perversas podem receber o perdão se elas se voltarem para Deus. Porém, preciso arrepender-se antes que seja tarde demais. Quando Jeremias fala, né, sobre pecado, sobre o arrependimento, o arrependimento é para todos, né? E isso é interessante, tá? Perceba que Jeremias não faz distinção, né? Você precisa se arrepender mais ou arrepender menos, muito pelo contrário. Ele é muito sincero quando ele diz: olha, o arrependimento ou o tamanho do seu declínio moral e ético, né? O perdão é para todos. Só que é necessário que eles se voltem para Deus. Perceba aqui mais uma vez. Porém, é preciso arrepender-se antes. E ele vai dizer: olha, arrependa-se ou será tarde demais, né? O que é interessante aqui é que ele vai dar uma mensagem, entre aspas, acolhedora, né? Que é a mensagem de que o arrependimento é para todos, tá? Ou seja, Jeremias está dizendo em outras palavras, ou com essas mesmas palavras: olha, tem jeito para vocês, tem jeito para todo mundo aqui. Talvez seria essa mensagem que Jeremias trazia em relação ao arrependimento. Porém, o jeito para vocês é o quê? Volte-se para Deus, né? Arrependa-se de fato, né? Antes que seja tarde demais e vocês não têm mais jeito. Aí eu fico pensando, será que nos dias de hoje, um pregador subir no púlpito de domingo nas igrejas mimizentas que tem por aí e falar assim: ó, arrependa antes que seja tarde. Com sete, você vai para o inferno. Será que o povo iria gostar?
né? Será que era uma mensagem agradável de se pregar? A gente precisa pensar sobre isso, irmãos, tá? A gente precisa pensar sobre isso porque ainda é preciso pregar sobre arrependimento, né? Ainda é preciso chamar ao povo para voltar-se para Deus. Ainda é preciso dizer para o povo: olha, volta para Deus, porque pode ser tarde demais. Isso é muito forte. Juízo, né? O livro de Jeremias descreve algumas das mais longas passagens da Bíblia sobre o juízo, que juntam provas que a infidelidade a Deus leva somente à condenação. Já falamos anteriormente e reforçamos agora. O que Jeremias traz, né, no livro como uma forma, ou seja, no livro como um todo, é que o juízo será aplicado, né? Ele traz essa afirmação, né? Então, essa aplicação desse juízo ele é atrelado ao não arrependimento do povo, que a gente vê isso na Bíblia, o próprio livro mostra, o povo não se arrepende, o povo continua no seu caminho de infidelidade para com Deus, e Deus aplica o juízo sobre eles, né? E aí ele vai trazer o que é interessante aqui, é que o juízo de Deus, né, junta provas que a infidelidade a Deus, ou seja, o pecado do homem, associado à falta de arrependimento, que vem com a aplicação do juízo, isso leva somente à condenação. Não tem outro caminho. Tá? A mensagem de Jeremias era a mensagem mais genuína possível, né? Olhando dentro do pilar bíblico. Né? Qual seria esse pilar bíblico? Né? O homem erra, né? O homem é pecador, distancia-se de Deus, né? Deus tem um plano de salvação para o homem, e o homem, dentro desse plano de salvação, arrepende-se dos seus erros e volta-se a Cristo, e Deus os perdoa e o compra de volta para ele, né? Com alto preço. Eu digo comprar aqui com o pagamento do sangue de Cristo. Tá? Então, nós vemos em Jeremias agora, talvez, a mensagem mais genuína dentro desse plano de salvação, que é o quê? Com juízo, sem um arrependimento, não tem outro caminho que não seja a condenação. Tá? Eu acho que Jeremias traz essa mensagem de forma mais genuína possível. Tá? E eu penso, e agora eu convido vocês a viver nesse pensamento também. É necessário anunciar que sem arrependimento é necessário convidar o povo a arrepender-se dos seus pecados, né? De fato, voltar-se para Deus de fato, porque caso contrário, somente condenação, né? Não tem uma outra esperança, não tem, digamos assim, uma outra possibilidade. Não. Sem arrependimento, sem voltar-se para Deus, é condenação na certa. Tá? Jeremias professava isso de forma muito, muito, muito ríspida, né? Digamos assim. Soberania de Deus. Deus é o governante de todas as nações e o oleiro que molda o destino do seu povo na roda da sua providência, né? É, é, Falar de soberania de Deus, por muitas vezes, é provocar em muitos sentimentos de pensamentos teológicos, né? E não é essa a intenção. A intenção aqui é trazer exatamente a intenção que Jeremias trouxe no livro, né? É mostrar, sobretudo, que Deus é soberano, né? Que a sua vontade prevalece. E qual é a vontade de Deus? Arrependa-se, volte para mim e será perdoado, e será liberto, será salvo e terá bênçãos para a sua vida, ou o caso contrário continue no caminho que você está, no caminho de perdição e de pecado, e verá a condenação para vocês. Não tem uma outra escolha, é somente essas, tá? Então a soberania de Deus ela é mostrada no livro de forma muito intensa. Tanto é que o povo não se arrepende e, de fato, Deus vai o juízo dele para com aquele povo. O povo é exilado. O povo agora é preso e castigado por Babilônia. Né? É o quê? Deus cumprindo a palavra dele, soberania de Deus. Né? Por que que isso acontece? Quando a gente estiver no céu, você vai ter tempo para perguntar isso. Né? Vai ter muito tempo para questionar, indagar e aprender de Deus o porquê da sua soberania. Né? Aliança. A aliança divina com seu povo é o padrão perfeito para expor a injustiça e também a promessa da certeza que garante a salvação. Né? Todas as suas promessas, juízo e bênção se tornarão realidade. Jeremias faz essa alusão à aliança de Deus para com seu povo. Né? E nessa aliança, Jeremias vai mais uma vez chamar a atenção do povo, de certa forma, à fidelidade para com Deus, porque Deus
fez uma aliança, fez uma promessa para com o povo e Deus é fiel para cumprir. E o que é que Jeremias vai dizer? Ele vai recordar: olha, vocês têm uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com vocês. Arrependam dos seus caminhos, convertam-se deles e essas bênçãos que Deus prometeu, elas se tornarão realidade. Em contrapartida, também acontecerá o juízo de Deus sobre vocês se vocês não se arrependerem e não se voltar para Ele. Não lembrar dessa aliança que Ele fez com vocês. Tá? Então, a aliança ela é presente durante toda a mensagem de Jeremias. Palavra de Deus, né? A verdade penetrante da eterna palavra de Deus se posiciona contra as mentiras reconfortantes dos falsos profetas, né? Todas as suas promessas de julgamento e bênção se tornarão realidade. Perceba uma coisa aqui, meus irmãos. Quando a gente fala dessa doutrina da palavra de Deus, o que Jeremias preza? Jeremias lembra vocês quando eu falei da centralidade da mensagem dele? O que tinha na centralidade? Sempre quando ele falava, quando ele anunciava, durante todo o livro, ele sempre falava: o Senhor me deu uma nova mensagem, ou assim diz o Senhor. A preocupação de Jeremias era trazer de forma genuína, leal e bem fiel a palavra de Deus. Ou ele reproduzia aquilo que Deus falava com ele, tá? Então, a verdade penetrante da eterna palavra de Deus, quando a gente fala eterna palavra de Deus, nós entendemos que passarão todas as coisas, mas a palavra dele permanecerá, tá? Se posiciona contra as mentiras reconfortantes, olha que interessante, né? Dos falsos profetas. Quando fala isso aqui, e aí nós já conhecemos e já lemos o livro de Jeremias, nós percebemos que Jeremias vem de encontro àquilo que falsos profetas pregavam. Por que que ele vem de encontro? Porque ele traz a palavra de Deus, ele traz a eterna e verdadeira palavra de Deus. E a eterna e verdadeira palavra de Deus, ela sempre vai de encontro aos falsos profetas, né? Nós vemos isso claramente, não somente no livro de Jeremias, mas também nos dias de hoje, tá, irmãos? Quando fala-se de falso profeta e suas mentiras, ele vai dizer que essas mentiras são reconfortantes. Por quê? Porque ela ajuda o ego, ela não exige arrependimento, ela não aponta, ela não coloca a gente frente a frente com os nossos erros, tá? Ela não vai nos dizer que nós estamos errados, nós somos errados, que nós estamos em um caminho de perdição, nós estamos sendo direcionados e caminhando para o erro, muito pelo contrário, ela vai dizer para a gente: vocês estão errados, precisa consertar-se. Ela nos exorta de fato. Tá? Então, essa palavra de Deus que Jeremias pregava, e que deve ser pregada também nos dias de hoje, que precisa ser pregada nos dias de hoje, ela se posiciona contra, em oposição, na contramão das mentiras reconfortantes dos falsos profetas. Evangelho é evangelho de confronto. Tá? Por que de confronto? Porque o homem que recebe o evangelho é certamente um pecador. E um pecador, ele está na contramão daquilo que o evangelho pede para que nós vivamos. Por estar na contramão, a palavra vai vir sempre de encontro. A palavra de Deus vem primeiro ao homem pecador em confronto, tá? Sempre de confronto e nunca de conforto, a princípio, né? Vocês perceberam isso, meus irmãos? A palavra ela não vem de conforto a princípio, ela vem de encontro. Quando acontece o contrário, né? A palavra vem confortar um homem pecador, perceba que isso aí está errado, né? E a gente vê a realidade mais escancarada possível nos dias de hoje. O que que a gente vê? São mensagens de amaciar o ego do homem, de reconfortar o homem pecador, né? E não de confrontar. Essa é uma realidade difícil, é uma realidade triste, mas, como o próprio nome já fala, é uma realidade muito real. Perdão pela redundância, né? Infelizmente, é dessa forma que nós vemos nos dias de hoje, tá? Jeremias prezava pela palavra de Deus. Jeremias era alguém que anunciava exatamente e somente aquilo que Deus mandava. Tá? Exatamente e somente. O que que nós vemos hoje em dia? Nada de exatamente e muito menos somente. né? Eu estava até vendo um videozinho outro dia. É bobagem, mas eu achei interessante, né? Tava lá, né? Um profeta, entre aspas, né? E aí o anjo vai só para o ouvido dele: fala para o meu filho que eu estou vindo com providência na vida dele. Aí o profeta vai lá: olha, o Senhor manda dizer que ele está vindo com providência.
e que trará isso, aquilo, aquilo e aquilo. Aí o anjo começa agora a falar: não, não é isso não, era só disso que ia entrar com providência, né? E o que nós vemos no dia de hoje, fazendo uma alusão, é de pessoas que trazem uma mensagem completa ou uma profecia completa da parte de não sei quem para entregar para alguém que provavelmente por vezes não está ouvindo a palavra de Deus, mas algo para reconfortar o coração, né? Então, lembrando mais uma vez, a mensagem de Deus ao coração do pecador primeiro confronta, depois conforta. Quando faz o contrário, é problema, tá? É problema. Como melhor entender Jeremias, né? Para obter o pano de fundo histórico da vida do ministério de Jeremias, aqui está um convite, né? Segunda Reis, dos capítulos 22 e 25, e em Crônicas também, dos capítulos 34 e 36, nós vamos compreender o pano de fundo histórico que acontece ou no ministério de Jeremias. Então, se você quiser ter uma interpretação ou uma compreensão melhor do que está acontecendo no cenário durante o ministério de Jeremias, ler essas referências e que ele vai trazer para a gente essa ilustração, digamos assim. Tá? Temas principais, né? Os tipos degradantes de pecado que as pessoas cometem em uma sociedade que se afasta de Deus, né? Sacrifício de crianças, adoração à deusa, né? No caso específico, é, é imoralidade, tá, irmãos? Faltou o i. Imoralidade sexual e injustiça pública, entre outros. Então, perceba aqui que, se a gente for tirar um tema específico, perceba que os mesmos pecados que existe ou que existiu lá em Jeremias, existe também nos dias de hoje. Tá? São tipos de degradantes de pecados, né, que as pessoas cometem na sociedade que os afasta de Deus e que afasta também essa sociedade de Deus. Tá? Então perceba que lá acontecia sacrifício de crianças e nos dias de hoje também, infelizmente, acontece, nós sabemos disso. A adoração aqui a Deus, mas a outros tipos de Deus, e é uma realidade nua e crua nossa. A imoralidade sexual, que hoje é muito mais pervertida do que, inclusive, no tempo de Jeremias, né? E a injustiça pública, né? E quando a gente fala dessa injustiça pública, que nós vemos é, é, poucos com muito, muitos com pouco, e isso é comum, isso é normal, né? Infelizmente é assim. Essa injustiça pública e social, por vezes, é terrível, né? É, a maldade de ser infiel a Deus, um pecado que Jeremias descreve como adultério espiritual. Perceba que, nós já falamos anteriormente, que Jeremias define, né, pecado lá no livro dele como infidelidade a Deus, tá? E de fato ele vai dizer que a maldade de ser infiel a Deus, um pecado que Jeremias descreve como adultério espiritual. É, Lembra que em Oséias também Deus chamou a nação de uma nação infiel, né? Nós vimos isso na aula passada. Aqui em Jeremias também vai ter essa ressonância dessa mensagem que Deus está chamando o seu povo de um povo infiel, né? Adúltero, digamos assim. Tanto é que Deus vai pedir que Oséias se case com uma mulher adúltera para exemplificar ou para mostrar aquilo que o povo dele estava sendo com ele, infiel, né? Um povo adúltero, né? Aqui em Jeremias também. A maldade do povo, né, ela era tida como infidelidade do povo para com Deus. Tá? E Jeremias vai descrever isso como um adultério espiritual. Né? O povo adulterando contra o próprio Deus. Tá? Os efeitos desastrosos de Perdão, meus irmãos, eu me perdi aqui. Os efeitos desastrosos de obter uma pobre liderança espiritual de se ter, tá? Uma pobre liderança espiritual de pessoas que são egoístas e falsas. O que Jeremias relata também, mais uma vez, que existe um risco muito grande de ter lideranças espiritual de pessoas que são egoístas e falsas, ou seja, os falsos profetas, eles são um risco à sociedade, há um risco ao povo, de forma geral, tá? E aí eu fico muito preocupado que nos dias de hoje também nós vemos esses falsos profetas. E aqui ele vai trazer essas características do falso profeta como sendo uma pessoa falsa, obviamente, mas sobretudo egoísta, porque que só pensa nele, né? Os seus, aspas, ministérios são pautados no seu próprio desejo, na sua própria vontade,
tá? E isso tem efeitos desastrosos, porque além e principalmente não ensinam a palavra de Deus, tá? E esse não ensinar a palavra de Deus automaticamente também leva o povo a um declínio espiritual, moral, de perspectiva, de fé, porque será um povo frustrado, né? Pois aquilo que se espera não acontece, nem pelo contrário, né? O perigo de depender da religião externa, ao passo em que Deus realmente deseja um coração cheio de amor e serviço. O que é isso? O que Deus quer é um coração cheio de amor e de serviço, e não uma aparência religiosa, tá? É o que nós vemos dentro das igrejas também nos dias de hoje. As pessoas que nós falamos anteriormente, né? Pessoas que querem cargo, querem função, querem se aparecer, querem estar, querem apresentar-se religiosos, porém o coração, misericórdia, endurecido. Não chora igual Jeremias chorou, né? Não lamenta pelo pecado do povo, como Jeremias lamentou. Não se solidariza com o povo que é corrupto, no povo que é pecador, como Jeremias fez, né? Então, infelizmente, o perigo de um coração endurecido, de uma falsa religiosidade, é complicado, né? E o que Deus quer é o quê? É um coração cheio de amor e de serviço. Alguém que serve por amor, ou alguém que ama servir, né? A fidelidade de Deus diante de toda e qualquer perseguição, como Jeremias demonstrou, né? Jeremias sofreu demais, né? Jeremias chorava pelo povo, Jeremias lamentava pelo povo, porque ele sabia do juízo, do destino daquele povo, né? E ele sofreu muita objeção, muita perseguição. Porém, em meio a essas objeções, em meio a essa perseguição, em meio, talvez, meus irmãos, onde Jeremias chega numa situação que ele não enxerga um bom futuro, onde ele não enxerga uma luz no fim do túnel, e mesmo assim ele se manteve fiel, tá? Isso é que talvez intriga muito até os dias de hoje, né? Alguém que mantém-se fiel mesmo diante das dificuldades, das adversidades. Contribuição do livro para a história bíblica da salvação em Cristo. Jeremias apresenta um grande número de profecias messiânicas, tá? Algumas delas tendem a passar desapercebidas nos dias de hoje, mas quase todas aparecem no Novo Testamento. Eu pequei aqui, vamos botar as referências a referência dessas referências messiânicas que Jeremias traz, tá? Porém, o que é interessante para a gente saber é que o livro de Jeremias ele tem inúmeras ou um grande número de profecias messiânicas, ou seja, Jeremias também faz um apontamento daquele que viria para restaurar, para resgatar, né, aquele povo pecador. Tá? Tem muitas profecias messiânicas também em Jeremias, tá bom? E já para a gente caminhar para o final, a aplicação do livro. Livro abrangente e talvez surpreendentemente relevante, tá? É, Se você for, e recomendo mais uma vez, leia o livro de Jeremias como um todo, e vocês vão ver os apontamentos que Jeremias faz dos pecados e da situação do povo daquela época. E se nós trazermos para uma análise nos dias de hoje, a gente vê que é praticamente a mesma coisa, né? A gente vai ver que os mesmos pecados aconteciam lá, acontecem nos dias de hoje. A gente vai ver que a mesma situação corrompida moralmente, socialmente, religiosamente, governamental daquele povo é também nos dias de hoje, tá? É muito semelhante, tá? Se o apontamento dos pecados são semelhantes, eu penso que o juízo de Deus também pode ser semelhante, né? E muito provavelmente o convite ao arrependimento e aqueles que se arrependem também usufruirão de bênção semelhante àquele povo, tá? Jeremias abordou alguns dos mesmos problemas com os quais nos deparamos na igreja: hipocrisia, erro teológico e uma confiança equivocada na tradição. E na sociedade corrupta corporativa, a infidelidade sexual e o atentado contra a vida infantil. Gente, aqui estão realidades difíceis de ser engolidas, mas essa é uma grande realidade, tá? Jeremias abordou lá no seu livro problemas
que é muito real, ainda é presente nos dias de hoje, né? Perceba que o povo foi condenado ao juízo, passaram por um juízo, foram presos, foram cativos, passou por tudo aquilo e mesmo assim parece que o povo não aprendeu, né? Perceba aí que o que era deparado dentro das igrejas naquela época, no contexto religioso daquela época, e é também nos dias de hoje. Primeiro, hipocrisia dentro das igrejas, né? Erros teológicos, e isso é gravíssimo, e nós vemos também nos dias de hoje. É, eu penso, irmãos, que no tempo de Jeremias houve erros graves. No tempo de hoje tem erros gravíssimos. Se a gente for parar para ver aí, as aplicações teológicas, eles são terríveis, tá? Outra aplicação, o profeta também serve como um modelo para a prática religiosa em tempos de oposição e perseguição. E de fato assim ele é, tá? Jeremias sofreu muito com o que estava acontecendo com o seu povo e às vezes lutava para aceitar o juízo de Deus, o juízo que Deus estava planejando enviar. É, percebe aqui o quê? Jeremias ele é um modelo, né, de prática religiosa, né, em tempos de oposição e de perseguição. Se a gente quiser saber como agir diante dos tempos de perseguição, de oposição às práticas religiosas, né, nós temos que ter Jeremias como modelo. Por quê? Porque mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tanta perseguição e oposição, ele manteve-se fiel ao chamado que Deus teve para ele, né? E o que é mais interessante é que Jeremias era fiel a Deus e chorava por um povo, se compadecia por um povo que era contra ele. Ou dificuldade de vida, né? A gente pensa assim, ou lamúria, né? Ou situação terrível, né? E por vezes olha pra você ver, o povo era oposição a ele, o povo queria que ele morresse, essa era a grande realidade, tá? E o que ele fazia? Ele lutava, entre aspas, com o próprio Deus para que Deus mudasse o futuro daquele povo. Senhor, não aplique essa justiça sua sobre esse povo, não. Esse povo vai sofrer. E o povo batendo nele, né? O povo açoitando ele. O povo em oposição a ele. Ei, que beleza, né? E que exemplo. Que exemplo prático. Que coração bonito, né? Que exemplo de homem de Deus. Isso é muito forte, pessoal, tá? A partir do seu exemplo, devemos aprender a lidar com os mesmos problemas em nossa vida, né? Chorando sinceramente pelas coisas que merecem nossas lágrimas e discutindo abertamente com Deus sobre nossas dificuldades em oração, né? Isso aqui, meus irmãos, a gente finaliza nessa reflexão aqui, né? A partir do seu exemplo, a partir do exemplo de Jeremias, nós devemos aprender a lidar com os mesmos problemas em nossas vidas. Quais são esses problemas? Geração corrupta, corrompida, sistema governamental falido, sistema religioso por muitas vezes falido também, né? Pecado predominante, povo endurecido, perseguição contra aqueles que se levantam a, a, a favor da palavra de Deus, oposição quase sempre àqueles que se levantam para pegar a palavra de Deus. Mas mesmo assim, o que é o chamado? Quando esse povo todo se levantar contra você, que é um homem ou uma mulher de Deus, chore sinceramente pelas coisas que merecem nossas lágrimas. Chora por um povo pecador, chora por um próximo, né, que está caminhando para o inferno. Chore por uma nação corrompida. Chore por um povo que precisa ouvir o Evangelho. Lamente-se por esse povo. Né? E aqui ele vai dizer ainda, discutindo abertamente com Deus sobre nossas dificuldades. Esse discutir aqui não é brigar, tá? Muito pelo contrário, é falar, é relatar, é pedir a Deus que venha nos capacitar, assim como Jeremias fez, né? E ele fala, faça tudo isso em oração. Converse com Deus, né? A gente finaliza com essa aplicação, é, mostrando mais uma vez quem foi Jeremias e o que ele fez, né? O homem que por muitas vezes chamado como chorão, mas era um homem de extrema compaixão. Um homem fiel, sobretudo, à palavra de Deus. E um homem que, por muitas vezes, relutou pelo seu chamado, mas que cumpriu com esmero, né? Um homem que foi um exemplo de profeta, um exemplo de homem de Deus. Que nós possamos também usar esse homem como exemplo para as nossas vidas, né? Usar esse homem como exemplo para os dias de hoje. Que nós possamos chorar como Jeremias chorou. Nós possamos lamentar como Jeremias lamentou.
né? Mas, sobretudo, que nós possamos profetizar fielmente, como Jeremias profetizou. Amém, meus irmãos? Amém. Deixa eu só finalizar aqui. Ele tá indo, viu? Pronto, pronto, pronto. Bom, meus irmãos, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fique à vontade. Se não, a próxima equipe, na próxima aula, se programe, que nós faremos a apresentação da equipe 3 e daremos continuidade à nossa exposição dos livros dos profetas. Tá bom? Nossa próxima aula, que dia, Wagner? Só para anotar aqui, que eu acho que agora a próxima equipe é nossa. Só um minutinho, Alex, tá? Deixa eu pegar aqui que eu não salvei direito, não. Deixa eu dar uma olhadinha. É... É dia 6, não, Wagner? Dia 6. Exatamente, Ed. Obrigado, viu? Estava só confirmando aqui, mas é isso aí mesmo, dia 6. A nossa próxima aula será dia 6, tá bom? E aí a equipe 3 que fará a apresentação. Qualquer dúvida, entre em contato, mande mensagem. Se eu demorar para responder, logo respondo, porque eu estou no contexto de Amós, tá? Eu estou vivendo mais no campo do que na cidade, mas pode ficar tranquilo que assim que possível a gente responde. Tá bom, meus irmãos? Sem mais, eu desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso, uma semana abençoada aí. Ô, Wagner, você tem o Oi. controle aí com a terceira equipe? Porque eu acho que é a minha, né? Não? Tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora, peraí. Terceira equipe. Na terceira equipe, a sua é a quarta, Joab. A terceira equipe é a de Darley, de Alexandre e da Keren. É do Pentecostal aí, ó. É, desse povo aí mesmo. Obrigado. Ó, de hoje a 15 vai ser chuva de fogo aí, ó. Eu falo com Darley, não deixa isso acontecer não, viu, Darley? Brincadeira, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, tá? Uma boa noite, um bom descanso aí. E Jesus possa tocar no coração nosso para que nós possamos ser igual a Jeremias, fiel à palavra dele e, e compassivo para com um povo que merece compaixão. Amém? Deus abençoe, boa noite, bom descanso, viu? Amém. Deus abençoe.